Palmeiras, essa vitória do Palmeiras, André, com problema no avião, na volta da Colômbia, pouco treino e mais uma vitória. Boa noite, tudo bem, André? Boa noite, Abel, boa noite, amigos, uma ótima noite a todos. Eu esperava um jogo mais desequilibrado a favor do Palmeiras em todos os aspectos, especialmente na questão do nível de competição. Mas o Vasco, antes de falar do Palmeiras e dos problemas que você mencionou, Abel, que certamente influenciaram no desempenho do time do Abel Ferreira hoje, o Vasco, ele tem conseguido, né, e claro, o Vasco perdeu hoje, sai de São Paulo sem nenhum ponto, uma situação que continua preocupante, quebra um pouco aquele momento que vinha passando, 3, 4 rodadas, resultados bons, desempenho bom, mas o Vasco mostra hoje que ele é um time muito mais capaz do que no começo do campeonato de dar ao jogo o ritmo e a dinâmica que interessam a ele. O Vasco tem, hoje, por exemplo, contra um dos melhores times do campeonato e um dos melhores times do Brasil há muito tempo, indubitavelmente, o Vasco criou problemas, o Vasco apresentou dificuldades para o Palmeiras, o jogo ficou equilibrado durante um bom período, o Palmeiras conseguiu colocar a sua superioridade, especialmente pela qualidade, pelo requinte técnico de um determinado jogador, que é um dos melhores do país e um dos melhores do Palmeiras, que é o Rafael Veiga, mas o Vasco conseguiu competir numa situação que não faz muito tempo, nesse mesmo campeonato, a gente viu o Vasco tentar e não conseguir fazer absolutamente nada, ser completamente controlado, ser submetido pelo adversário, às vezes até dentro do seu próprio estádio. Então, não creio que o fato do Vasco ter perdido hoje, de novo, que já não acontecia um pequeno período, seja um indício de que a inglória, né, porque a inglória, a luta do Vasco para escapar da Série B, do ponto de vista matemático, esteja condenada. Eu acho que não, acho que o Vasco tem que continuar nesse caminho. Já o Palmeiras, a gente não vai conseguir quantificar aqui, né, mesmo se a gente tivesse a oportunidade de conversar com as pessoas, os especialistas da comissão técnica, a respeito do impacto da falta de treino, maior desgaste, o problema de logística, demora para voltar para o Brasil e o que isso significa em termos de preparação para o jogo de hoje, mas é claro que algum prejuízo houve e mesmo assim equipes que têm jogadores como esse que você vê batendo essa falta, eu acho que a gente vai poder falar sobre ela também, o Léo Jardim é mais um goleiro que mais uma vez leva um gol lindo, só que no canto que ele deveria proteger. E esse é um assunto que vale a pena a gente tocar também, porque uma coisa não exclui a outra. É um golaço de falta do Veiga, mas a bola passou por cima do Léo Jardim. De qualquer maneira, o Palmeiras continua se apresentando, na minha opinião, como a única equipe que, em tese, pode fazer algum tipo de frente ao Botafogo, no que seria uma disputa pelo troféu. Mas concordo muito com o André, olhando para o Vasco que a gente vê agora, e o Vasco que a gente já viu em outros momentos, esse não é aquele jogo em que você, em tese, né, você vai fazer uma previsão de pontos, onde você vai conquistar ou não os pontos para escapar do rebaixamento. Esse não é, teoricamente, aquele que você conta, não, aqui eu vou conseguir um ponto com certeza. Não, se conseguir um ponto é lucro, pode conseguir 3, seria um lucro enorme. Mas, enfim, existe uma diferença muito grande entre esses dois times e pela diferença muito grande que existe entre os dois times, acho que o Vasco acabou fazendo uma partida com competitividade, né? No final pressionando, chegou a fazer o belo gol do Paulinho, a gente vai discutir o lance e tudo mais, mas Uma partida honesta, talvez? Seria acho que sim. Mais que honesta. Mais que honesta. Uma partida honesta, uma partida em que você vê peças que podem ser importantes. Para mim, por exemplo, o Medel fez um grande jogo na zaga. Mais um. Um grande jogo na zaga. Um jogador que chega sob alguma desconfiança, acho que até pelo quanto ele vinha jogando, né? Pelo quanto ele ainda poderia entregar, ele vai entregando. Para citar um nome apenas, né? A gente vai detalhar mais o jogo nos próximos minutos. Essa melhora do Vasco, ela é visível nos últimos jogos, né? Não só no jogo de hoje. Fosse aquele Vasco de 8, 9, 10 rodadas atrás, talvez o Palmeiras tivesse atropelado, vencido de outra forma. O problema é a pontuação, né, Pedro? 16 pontos ganhos, o Vasco já passadas 21 rodadas, apesar de ter um jogo a menos, né? Tudo bem, Abel? Um abraço a você, Calçade, Jean, o André, fã de esporte com a gente. Eu acho que a tônica do Vasco para esse segundo turno de campeonato vai ser um time competitivo, um time que vai dificultar até para os melhores trabalhos do ponto de vista
de tempo, de organização, de mecanismo, vai dificultar, porque quando você fala do Medel, eu tô com o Jean, é o Medel, é o Zé Gabriel que desce, é uma linha de 5, você trava um pouco o jogo do Palmeiras, que circula a bola um pouco lento. O Vasco hoje tem mecanismo para travar o jogo de bons times. Só que ele vai sempre olhar para uma conta que está aberta do primeiro turno. Então, só o ser digno, honesto, competitivo, debater o gol que foi anulado, se a história seria outra, perdeu por um gol só, dificultou, o Palmeiras teve que suar no segundo tempo com de criação, Abel teve que mudar, você vê ali uma mudança, um Richard tendo que chegar um pouco mais, um Mike tendo que passar um pouco mais, porque o primeiro tempo estava difícil contra o Vasco, então o Vasco dificulta para um bom time de um trabalho sólido. Mas só isso ainda é muito pouco, você vai estar sempre olhando para a tabela. Os adversários diretos, alguns perderam, com exceção do América, você não avançou. A conta é delicada, falta uma rodada a menos. O Palmeiras não vai ser o único adversário superior tecnicamente que você vai encarar. Então o cenário do Vasco, ele não é fácil por isso, porque fez 7 pontos em 9 disputados. Então agora, mas já era o Palmeiras na próxima semana. Tem uma conta, é muito difícil imaginar que esse time, quando tiver que fazer resultados, é um pouco o desenho do segundo tempo, depois que o Palmeiras faz o gol, então o Vasco deveria buscar o resultado. Buscar, sair, sem uma criação, e diante de adversários que também vão saber travar resultados, você não é o único que se defende bem no campeonato nesse momento, vai ser sempre mais complicado. Não por acaso o time que faz menos gols no campeonato. O time que faz menos gols no campeonato sofre o gol contra o Palmeiras, no Allianz, segundo tempo. A perna já é um pouco mais pesada, as mudanças não foram boas. Você vem com o Orelhano, por ali, por Mito, acho que as mudanças fizeram Vascair um pouco de rendimento. Você vai se deparar com a sua situação, com a sua realidade. O momento é interessante, é como queiram chamar, honesto, digno, competitivo. Ele é interessante desde que o Ramon chegou com as peças, o Paê vem aí, mas o Campeonato Brasileiro não é só o momento, não é aquela sequência de 3 jogos, não é o confronto direto contra o Bahia da próxima semana. O campeonato é uma conta que você vai ter muita dificuldade para acertar do primeiro tempo. Dito isso, é um primeiro tempo, do primeiro turno, desculpa, é um primeiro tempo digno do Vasco, porque o Vasco sabia como se defender, não era aquela coisa de vai lá para trás, todo mundo dando bico para frente, não era isso, soube como dificultar um Palmeiras que foi para o jogo, o Palmeiras foi para o jogo, ele não simplesmente estava ali cumprindo na tabela, tá todo mundo agora, o campeonato para mim é a ideia do Botafogo, mas pela primeira vez a gente vê um time com 5 vitórias em 6 jogos, a gente falando, opa, se escorregar aqui, tem alguém se apresentando. Antes não tinha ninguém se apresentando. Então o Palmeiras foi para o jogo. E o Vasco competiu. Mas o brasileiro é muito mais longo. Essa conta lá de trás ainda está pesando. E é claro que é uma noite amarga, porque você vai se deparar com o Medel, com o Zé Gabriel, com o Paulinho. Você teria coisas para enxergar ali. Tô com o André. É uma notícia ruim, a falha do Léo Jardim. Mais uma vez, uma bola no campo dele. Pega bolas muito difíceis, mas é uma segunda vez que toma um gol no canto dele, a gente pode debater. São boas notícias de um time que evolui, mas tem a tabela ainda pesa muito para o Vasco. Paulo Calçade, boa noite, tudo bem? Olá, Abel, olá, companheiros, boa noite para você que nos acompanha. Nem sempre a necessidade vai andar com a velocidade da formação de uma equipe. No caso do Vasco, isso é claro. O que eu vejo de evolução no Vasco, ele perdeu o Palmeiras, e tem evolução? Tem. O Vasco era um time emocionalmente abaladíssimo, com uma situação de confiança e emocional de equipe rebaixada, que caminhava para o rebaixamento. Isso foi revertido, esse é o primeiro ponto. Então, se você resistir durante muito tempo ao Palmeiras, competir, é um bom sinal. Porque eu penso diferente do Pedro Ivo e do André. Talvez eu fique sozinho aqui. Quero ouvir o Jean e quero ouvir o Paulo Calçade. Eu vejo mais méritos do Veiga e é um lance tão improvável a cobrança do Veiga, que normalmente quem faz gol... Uma coisa para mim não invalida a outra. Eu também vejo Eu não mais... vejo falha do goleiro, isso que eu tô querendo dizer. Não, aí que tá. Eu vejo, para deixar bem claro, primeiro, é um tremendo gol, é um lindo gol. Eu vejo mais mérito do Veiga, porque provavelmente há um cálculo feito pelo Léo Jardim, imaginando que um jogador canhoto ele fosse bater por fora da barreira no canto direito dele, não é isso? Se a gente puder voltar, se ele quiser a primeira colocar... movimentação dele é para a direita. Se ele quiser raro ele se ele quiser uma cobrança colocar do jeito que ele cobrou, né? Naquele se ele canto. Quiser colocar no meu canto aqui com o pé esquerdo, ou ele vai meter uma trivela na bola e é um lance de dificuldade tremenda, ou eu vou defender. Só que aí é uma coisa muito frequente e só os goleiros e os preparadores de goleiros podem falar com propriedade sobre esse tema. Quase sempre quando a bola entra no gol que o goleiro está, existe um pulinho ou um passinho
para atrás da barreira, com medo de levar o gol no outro canto. E aí a bola vem, muitas vezes vem veloz, vem forte e entra, porque não dá para voltar. Foi isso que aconteceu hoje. Tem um pulinho para a direita e a bola vai para a esquerda. A gente tem uma imagem aberta. Eu não sei se eu estou carente, tão poucos gols de falta. Verdade, Porque outro dia o Hulk fez verdade. um golaço, eu vi muita gente criticando o goleiro de São Paulo, Rafael, e eu ainda falei, mas gente, quem ia pegar aquela bola do Hulk? Mas eu vi que eu estava em minoria, e acho que estarei hoje também, hein? Estou olhando para os dois aqui. Onde o Veiga coloca a bola, onde a bola termina é muito bonito. Agora, toca na trave. Tem uma imagem mais aberta, se a gente olhar com calma, não sei se vai dar para pausar, mas o nosso João já colocou a imagem aberta com calma. O posicionamento todo corporal do Léo Jardim é de quem está direcionado para esse canto direito aqui, da barreira. E ele demora a pular para o outro. Não é que a bola passou embaixo da mão dele, foi um frangaço, que o Veiga não teve mérito. Não é isso. Só que ele faz uma aposta ali de entendimento e até isso tem a inteligência do Veiga. O Veiga surpreende algo que ele não fez. Só que ele faz uma leitura equivocada, ele demora a pular. Ele está um pouco avançado, é uma bola no canto dele. Então a falha não é exatamente um frango, não tem mérito do Veiga, clamorosa, o cara tem que ser criticado, barrado. Não é isso. Só que ele demora, não chega a saltar na bola, só dá tempo de esticar o braço, tá um pouco à frente ali. O Veiga disse para ele, não me truca que eu faço você pagar. E foi o que o Léo Jardim fez. Diga, Calçado. Eu acho que essa bola é muito difícil para o goleiro, assim, porque o que a gente viu ali é tão difícil que se o goleiro num lance como esse, ele tiver com o pé de apoio dele, ele tem um pé, na hora que se você vai para um lado, você tem este movimento de saída para um lado tem que ser feito por um dos pés, né? E do lado oposto também. Então se você for trocar os pés na hora de fazer esse movimento, se que lado vai a bola, e você só sabe disso no momento que ela é batida, ela está passando pela barreira um pouquinho antes, você já dança, você dançou. Essa troca de vou para este lado, estava imaginando desse, então pode se tomar o gol. Como ela vem numa curva assim muito grande e alta e bate no poste, se é uma bola que está passando pelo goleiro, é muito difícil de pegar. Eu acho sim um lance dificílimo. Se ela vem um pouco mais para perto dele, a gente poderia discutir. Todos pela os força goleiros também, né? Porque é muita força. Exatamente. A gente vê em câmera lenta, é outra vida ali. Na velocidade normal, com a curva que ela fez, eu acho muito difícil para o goleiro. Veja assim, mas muito mais mérito do batedor, que pode escolher onde vai bater, para alguém que tem que induzir. Muito difícil acertar essa bola que o Veiga acertou. É porque eu acho que assim, quando o goleiro faz a aposta, e estou de acordo com o Pedro, ele faz uma aposta ali. Ele faz a aposta considerando que dificilmente o batedor vai conseguir fazer o que o Veiga fez. E é normal. É o Rafael Veiga. É o Rafael Veiga que ele está enfrentando. Eu sei. Ou que tua barreira vai proteger. Mas a barreira não podia sair ainda assim, há muito tempo o Palmeiras não fazia um gol de falta, né? Quer dizer, talvez a própria aposta do Léo Jardim fizesse sentido. E aí eu olho um pouco, até dando as notas da bola de prata, eu olho também para o resto da atuação. Porque você tiraria pontos do Léo Jardim? Então, eu fiquei muito na dúvida do quanto tirar ou não tirar, e aí como eu estava um pouco na dúvida em relação à nota, eu acho que a nota dele é 7,5 pela atuação que teve. É alta, é muito alta para a bola de prata. Talvez pudesse ser 7, talvez possa ser 7. Estou inclusive aberto ao debate com os companheiros aqui. Eu já vi que a nota está baixando. Não, eu fiquei na dúvida, inclusive, entre o 7 e o 7,5, porque o 7,5 ele teria certamente se não tivesse sofrido esse gol. Talvez até 8, porque ele faz duas ou três defesas. Tem o que ele faz antes também. Exato, vale eu tenho que considerar o que ele faz antes. Ele faz 2 ou 3 defesas bastante complicadas, mais 2 ou 3 defesas menos complicadas, mas assim, o Léo Jardim tem uma grande atuação no jogo. A gente pode discutir esse lance especificamente, e aí a pergunta é um lance para você tirar pontos numa nota do goleiro? Não é? Eu acho bastante discutível se é lance para tirar ponto do goleiro ou não. Por enquanto eu estou com 7,5, vocês concordam? Uma boa nota. 7, acho que vale. O programa vai até as 10, a gente vai pensar. Tá bom, olha, tá vendo? Não é tão fácil. Você vai de meio e um só não viu? De meio a meio. Não dá para quebrar mais? Não pode. Posso dar uma ligada para Fernando Praz? Realmente, Fernando, o Praz, se você estiver assistindo, por favor, me diga. Se bem que o Praz ele tá dividido, hein? Aí Vamos falar do... Vasco foi pego de surpresa com a saída de jogadores e a notícia caiu como uma bomba aos torcedores. Fala família Cruz Maltina.
Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Entre os craques que deixaram o time está Juan Cruz, o atacante deixou o Vasco e foi emprestado pelo Santos ao Ludogorets. Quem também arrumou as malas e foi embora é Paulo Vitor, lateral esquerdo, voltou para o Internacional após fim do contrato. Cabe destacar que o Vasco busca uma solução para melhorar seu desempenho, isso porque o gigante começou mal o início do campeonato. Após a saída desses dois jogadores, o time não se deixou abater e foi ao mercado em busca de outros profissionais que pudessem ocupar as duas vagas. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!